Boa noite a todos, dando início a mais uma reunião, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, da reflexão, iniciando sempre com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. E mais para frente ele fala também da mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que mais pobre seja deserdado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então vamos refletir um pouco sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de ler 2 parágrafos de uma mensagem aos médiuns de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Aqui nos lembra bem o compromisso da mediunidade. Veja, venho exortar a quantos se entregaram na terra a missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faça mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos, aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se
espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Sigam em frente, acendam nos corações a luz da crença e das esperanças. E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Linda essa mensagem, né? Primeiro nos relembra do nosso compromisso assumido junto à espiritualidade, dos percalços que vamos encontrar, das dificuldades, da nossa responsabilidade. Então, temos que estar muito atentos no orai e vigiai, e lembrar que é nosso dever, né, transmitir aos corações a luz da doutrina espírita através do estudo e compreensão da mediunidade, que nos propiciam o intercâmbio com a espiritualidade. Então vamos refletir rapidamente quem são os médiuns na sua generalidade, né? Não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desestradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos um passado obscuro e delituoso, né? Já sabemos disso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes, erros clamorosos. Na grande maioria das vezes, quase sempre, são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Nós já sabemos disso, do nosso compromisso, né? Por isso que não quer dizer que temos uma condição melhor que ninguém, pelo contrário, né? Somos espíritos que infelizmente erramos muito, desencadeamos muitas pessoas, e Deus, na sua bondade misericordiosa, junto aos espíritos superiores, chega um momento que fala, né? Vamos dar uma oportunidade a esse coração para que ele possa resgatar os seus débitos mais rapidamente. Então, geralmente, todos nós que renascemos com essa questão mediúnica, somos almas arrependidas, que procuramos arrebanhar todas as felicidades que perdemos, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelamos, né? Infelizmente, nos nossos momentos de crime do passado, criminosos, insanos. Então, tenhamos a certeza, uma oportunidade única que Deus nos concede, muito importante, um instrumento de uma utilidade para nós evoluirmos, valiosíssima, só que se não soubermos conduzir, além de nos perdermos, né, nos excessos, na vaidade, no orgulho, vamos deixar de
utilizar essa ferramenta tão valiosa. E depois, com certeza, não vamos ter essa oportunidade tão fácil novamente. As existências dos médiuns em geral têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade do sofrimento reparador. Tem esses médiuns que têm a mediunidade de provação, de resgate muito intensa, Nós sabemos, a Ivone do Amaral Pereira teve essa condição e nos relata sempre nos seus livros toda a situação da sua vida, da amargura, das dificuldades que teve. E geralmente a caminhada está repleta de provações, de continências, desventuras. Mas temos que lembrar sempre que são belas oportunidades, que a magnanimidade de Deus, da providência divina, nos oferece, para que possamos restabelecer a saúde dos nossos organismos espirituais, Infelizmente, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus. Mediunidade com Jesus. Não tem como educar essa condição se não seguirmos o Evangelho, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico e sua divina pureza. A eficácia da sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando sempre compreender em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre que acabamos de ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça receberdes, devendo evitar os ambientes nocivos e viciosos da sociedade, e não devem encarar a mediunidade como um privilégio, pois não é. Já sabemos disso, sabemos do nosso compromisso. Por que renascemos nessa condição? Não é um privilégio, é uma oportunidade. Nós temos a condição, sim, que nos foi dada ao renascermos, mas é uma bendita possibilidade, oportunidade de reparar os nossos erros, submetendo-se dessa forma, com muita humildade, esclarecendo ao mesmo tempo o nosso próprio espírito. Então estejamos muito atentos, todos nós médiuns ostensivos, com compromissos no trabalho junto ao seara do Mestre, ponderando as nossas obrigações sagradas. Preferir viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam incessantemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações.
Então, amigos queridos, aqui está a colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, as colocações também do Emmanuel, foi retirado do livro Emmanuel mesmo, Psicografia do Chico, né? Então estejamos sempre atentos, lembrando que a mediunidade, como foi dito aqui, é uma coisa sagrada, né? E temos que estar o tempo todo atento. Os espíritos, eles levarão em conta o nosso devotamento e os sacrifícios. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, só repulsa todas as formas de interesse egoísta e saiba sempre que os espíritos superiores estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, mas muito importante que tenhamos o mais absoluto desinteresse moral e material. Todo o trabalho que realizamos deve ser feito com muito amor, sem jamais querer nada em troca. E assim terminamos a nossa palestra de hoje e vamos lembrar sempre de agradecer a Deus a oportunidade da mediunidade, de trabalho ostensiva. É uma bênção. Se soubermos aproveitar tudo que essa ferramenta nos propicia, sairemos vitoriosos dessa encarnação. Vamos deixar para trás muitos erros, desenvolver o amor ao próximo, a caridade. Que Jesus proteja todos os trabalhadores da nossa casa abençoada, a todos os médiuns, e a nossa gratidão a todos os espíritos que estão ligados a nós. Que continuemos firmes, fazendo a nossa parte, sendo um bom servidor, como nos disse nosso querido Espírito Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos dar seguimento aos trabalhos desta noite e nós vamos trazer hoje uma historinha aqui do Psicografia do Chico Xavier, do livro Instruções Psicofônicas, e é muito interessante. E uma das coisas que os espíritas sempre se perguntam: será que eu vou para o umbral quando eu desencarnar? Afinal, sabemos que ainda somos espíritos muito imperfeitos. Mas para onde que nós vamos quando desencarnarmos? Tudo se baseia onde está o nosso coração, quais são as nossas ideias e aquilo que fixamos em nossa mente. Quais as preocupações que nós temos em nossos pensamentos? Nessa história aí que o Chico vai narrar, conta um caso aí do Sr. F, que ilustra muito bem para onde nós vamos quando desencarnarmos. Eu vou ler o texto para vocês. Chama-se Amarga Experiência. Na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que, tempos atrás, fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio de nosso grupo, ou seja, alguém que eles estavam tratando no grupo mediúnico.
lembrando-nos de que, em seu primeiro contato conosco, trazia a mente obcecada por visões de ouro. Ou seja, a pessoa estava obcecada, aquele espírito, né? Por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, que constitui, em verdade, uma grande lição para todos nós, como eu falei no início, né? Para onde que nós vamos quando a gente desencarnar? Por meio dela, podemos observar como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizam em nossa alma, impedindo-nos aflitiva fixação mental, decorrente de nossas próprias criações íntimas, né? Então é aquilo que eu coloquei no início. Para onde nós vamos? Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Aquilo que nós fixamos na nossa mente, não é? O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro, cuja mensagem vamos transcrever, foi na terra grande banqueiro. Certamente não foi um criminoso, na acepção comum do termo, mas, pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens nem frios nem quentes, do símbolo evangélico, que, trazendo à mente amornada na ideia do ouro durante a existência na carne, ficou por ela dominado em seus primeiros tempos além da morte, né? Ou seja, ele era uma pessoa comum, apenas ele tinha uma fixação, né? E aí ele vai narrar a história dele. Senhores, perdoai-me o tratamento. Entretanto, não me sinto à altura de chamar-vos de amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer ou simplesmente um homem desencarnado, em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura. Porquanto a loucura, quase sempre, resulta da nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Com a aprovação de vossos orientadores, venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo da minha amarga experiência, como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Ou seja, uma história para a gente entender direitinho as coisas. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra. No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato, inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, por agora nada sei dizer. Ele não se lembra. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se tivesse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa. Horrível dispneia agitava-me todo, dor de cabeça forte. Queria o ar puro, respirar. E gritei por socorro. Meus braços, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade, percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me semilouco na via pública. Devia ser noite alta. Na rua quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para chamar. Condutor, condutor. O homem, porém, não me ouviu. Caminhei mais depressa. Tomei o veículo em movimento e consegui a situação do pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam ouro puro.
O condutor envergava uniforme metálico. Intrigado, senti medo de mim mesmo. E para distrair-me, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circunstantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, jaziam cerradas. Esmurrei, chamei, supliquei. Mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar de balde o sono, até que, manhãzinha, a porta semiaberta permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterava-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para o leito. Mas o velho móvel apresentava-se-me agora em ouro maciço. Senti sede e procurei água simples. Entretanto, o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se. Era precioso bloco de ouro, de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei. Todos os meus afeiçoados como que conspiravam contra mim. Não passava de um intruso em minha própria morada. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contato com seres amados, que, naturalmente, me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade de amparo religioso. Iniciei doloroso exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento das instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo. Convivera com sacerdotes. Frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social. Conhecia as obrigações do culto exterior. Ai de mim, por que não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada, tomei a via pública e nela perambulei vacilante, procurando, através dos templos, alguma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no instante, estavam repletas. Movimento enorme. Mais tarde, vim a saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa. Gente simples, gente pobre. Entrei. Conturbado e aflito, senti necessidade da confissão. Afinal, eu era um católico que relaxara na própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelho. Mas, em poucos momentos, o confessionário convertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformara-se em cofre forte. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto, de repente, surgiu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade, em que eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento mensal. Diligenciei-me instalar. Temi a loucura completa. Ainda assim levantei meu olhar para a Virgem Maria. Naturalmente ela teria pena de mim, contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de alto preço. Fez toda de ouro e ouro puro. Voltei-me para dentro de mim. Busquei orar sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquela da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia,
Quando alcancei meus olhos para o sacerdote, que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei-a acima do altar, que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim, senão o usurário vencido? Apavorado, tornei à rua. Senti agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja, como um filho expulso do próprio lar. Contudo, não mais a vi, ou seja, ele perdeu a igreja. Apenas estranha voz no alto gritou aos meus ouvidos ensurdecedoramente: Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro encontraste. Qual mendigo desamparado, fugi sem destino. Queria apenas água pura que me dessedentasse. Quer dizer, estava morrendo de sede. Conheci a cidade. Demandei numa caixa d'água que era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. Fica lá em Minas Gerais. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me. Podia beber como se fora um animal e, prostrado não mais do que de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei a água corrente, límpida, visitada pela luz do sol, e estirei-me no chão. Mas, no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas o ouro apareceu. Reconheci haver descido à condição de um alienado mental. Lembrei-me então de velho amigo, Cícero Pereira. Cícero era espírita e, por esse motivo, tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Ou seja, ele não considerava os espíritas pessoas normais, mas ele tinha esse amigo que era o Cícero Pereira, que ele considerava um maluco. Bastou a recordação para que a voz dele se fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado, amparou-me, conversou comigo. Depois de algumas horas de esclarecimento, que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós, ou seja, desse trabalho espírita, né? Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareciam cédulas valiosas. Esforcei-me por fixar o Evangelho, que, compulsáveis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante atordoado, registrei-vos as palavras consoladoras. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Ele ainda estava, não estava nas suas condições normais. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas, das orações que ele recebeu, renovou meu íntimo e, de amigos espirituais que presentemente me ajudaram à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com os associados do meu pretérito, ou seja, do futuro, do passado dele, né? Velhos conhecidos e amigos que manejavam o dinheiro do mundo para, por meio deles, algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes de ouro e preciosidades, suplicando atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam noutro tempo? Tenho visto apenas ouvidos de mármore, ou seja, ninguém dá atenção a ele, cabeças de pedra e corações de gelo. Somente agora, nesta semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias.
pude abeirar-se-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão, comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez na morte, depois da morte, uma longa alegria brotou da minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. O Senhor, que esses fios de algodão dados de boa vontade, ou seja, o cobertor, me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal da minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho feliz partilhar convosco. Senhores, muito obrigado. Que Deus vos recompense, Senhor F. Bom, então nós podemos deduzir, né, como a gente colocou, que para onde nós vamos? Nós vamos para onde está o nosso coração, né? E ele percebeu aqui, o Senhor F, que fazendo uma simples caridade, as coisas começaram a mudar. Ele teve a sorte de ter um irmão espiritual que o acolheu, né, porque ele conhecia o Cícero. Ele chamou o Cícero e esse veio ao encontro dele e acabou fazendo com que ele entendesse algumas coisas. Bem, aí fica aí a nossa história para esta noite. Eu gostaria de agradecer a todos, desejar uma ótima noite, um bom final de semana e pedir para Deus, Jesus, ao Frei Fabiano, para que abençoem os trabalhos desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado e boa noite a todos.